técnicas mesmo, quando a gente fala de estética, né, para deixar tudo mais bonito. Mas é claro que a gente tem que entender a parte médica. Por que a gente perde pelo da sobrancelha, pelo dos cílios, né? E entender o universo, como que eles crescem, se é igual ao cabelo, se é igual a outros pelos. E pelo que eu descobri aqui, tem algumas coisas que são bem diferentes. Então hoje a gente convidou a dermatologista, a doutora Juliana Annunziato. Bem-vinda. Tudo bem, Carol? Prazer tê-la aqui. Para tirar algumas dúvidas a respeito disso. E a gente até começa, eu queria introduzir nosso papo, depois a gente vai para a mesa, que tem um monte de coisa bacana aqui, te perguntando o seguinte, já a gente vai colocar um vídeo para vocês também super legal. Como é que a gente encara, então, quando a gente está falando de pelos? Os pelos são todos iguais? Todos eles têm o mesmo processo de crescimento e de queda, mesmo que seja pelo dos cílios? Tá, então assim, Carol, é importante a gente lembrar que o cabelo é nossa referência de pelo, né? A sobrancelha é um pelo bem parecido com o crescimento do cabelo, mas o cílio ele é mais especial. Ele também tem o crescimento, tem o ciclo, que a gente até trouxe o vídeo para mostrar, né? Mas ele tem um ciclo mais curto, em geral de 4 meses. Então, por isso que ele cai rapidamente e mesmo que ele sofra algum problema, também é mais fácil de repor. A sobrancelha já acompanha mais o cabelo, então problemas também que interferem no cabelo, às vezes prejudica a sobrancelha. Olha que interessante. E claro, tudo isso faz sentido, senão os cílios ficariam gigantes. A gente não vê as pessoas cortando os cílios, mas sim cortando as sobrancelhas. Exatamente. Então, sobrancelha acompanha cabelo e cílios têm aí uma vida também mais particular. Exato. Vamos colocar o videozinho na tela então, Márcia, se você quiser dividir, colocar a tela cheia, para a doutora explicar pra gente quais são essas fases, então. Olha que interessante. Então, falando sobre os cílios, né, porque o cabelo ele tem uma fase de crescimento mais ou menos de 2 anos. E os cílios, vocês vão acompanhar a nossa fase toda de nascimento, crescimento e depois queda, em geral dura 4 meses. Então a gente tem a fase anágena, Carol, que é a fase que vai crescendo, que é o que vai mostrar agora. Vem do bulbo, o pelinho, ele vai sendo alimentado, recebendo nutrientes e vai apontando aí. Essa fase, em geral, dura mais ou menos uns 2 meses, tá? Depois dessa fase de anágeno, que é o que ele está mostrando agora, vem uma fase mais de repouso, tá bom? Que é o catágeno. Certo. Todos esses nomes bonitinhos é só mais para entender mesmo. O catágeno já é uma fase mais de repouso. Tá, o pelo tá lá, ele já tá num tamanho mais ou menos esperado, então ele agora começa a perder começa a sofrer uma perda de nutrientes, tá bom? Que é onde ele fica mais carente, que é agora o que está mostrando. Olha. E logo ele vai se separando do bulbo e vai evoluindo para a fase de telógeno. Que é a fase que ele vai cair. Exatamente, que daí é a fase que bye cílios, agora ele já está indo embora. Mas toda vez que ele vai cair, que há essa troca, já tem outro para repor? Exatamente. Então vocês podem acompanhar mesmo no vídeo que já vem um fiozinho novo lá do bulbo, expulsando o fio antigo e já o novo anágeno está esperando no lugar. Esse é o ciclo normal, tá? Perfeito. No nosso cabelinho, até para comparar, é 2 anos, às vezes, de anágeno, por isso que ele cresce tão mais o fio, tá bom? Então, o dos cílios é bem curtinho o ciclo também. Só que tem muita gente, doutora, que reclama muitas vezes de ter perdido os cílios e dos cílios não voltarem. Então, quais são aí alguns probleminhas que podem ocorrer para que esses cílios caia, mas não seja reposto, né? Que não tenha outro aí que suba, né, e apareça em seguida. Então o que acontece? A gente tem que diferenciar o que é doença, né? Então o que é fator interno prejudicando tanto a sobrancelha quanto os cílios e a parte externa. A parte interna, então também que eu trouxe algumas fotinhos que a gente tem que ficar atento porque tem doença por trás, né? Porque a gente está falando de beleza, mas saúde faz toda a diferença para ter cílios e sobrancelhas bonitos, né? Vamos colocar, acho que tem uma imagem aí, Má, que mostra então os cílios, o pelo mesmo, é uma foto bem legal para a gente abrir. Então, existem doenças, essa daí, que podem acometer, enfim, para não ter o crescimento? Isso, então essa, por exemplo, é uma doença inflamatória que chama blefarite, que também é bem comum na população, tá? O que acontece? A gente não tira a maquiagem corretamente, acumula poeira, nem sempre faz uma higienização adequada dos olhos, vai acumulando esses debris, que são essas, como se fosse uma caspinha, né, no cílio.
cílio. Tá. Isso vai causando irritação, coceira e pode derrubar os seus cílios. Entendeu? Então é o primeiro ponto. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma alergia ou que coça muito os olhos, esse movimento de coçar também pode prejudicar e até arrancar? Pode. Então, pessoas que têm rinite alérgica, conjuntivite alérgica, em geral, sofrem perda do cílio por causa desse atrito, né? É um pelo bem mais delicado. Mas nesse caso, depois de um período, ele volta a nascer. Retoma. Então, se você resolver a inflamação, você retoma o crescimento normal. Agora, por exemplo, eu trouxe um outro exemplo. Vamos para a próxima imagem. Isso, de algo que acomete o couro cabeludo, por exemplo, que são as famosas alopecias, tá? Que é... essa daí é uma da sobrancelha. Isso é uma outra questão, que é a infecciosa. A infecciosa, por exemplo, o hanseníase, a gente infelizmente ainda tem no Brasil, né? Tá. E esse bacilo do Hansen infiltra a pele e derruba a sobrancelha. Você vê que tem uma bordinha, né, uma área mais elevada lá na foto, e isso está derrubando esse cantinho da sobrancelha. Isso não é trauma, não é envelhecimento, é doença. É isso que a gente tem que ficar atento. Tem que cuidar para que o pelo volte a crescer normalmente e que também a doença também não piore, né? Exatamente, é a nossa pele pedindo socorro, né? Próxima imagem, e aí eu tenho até, você vai citar da alopecia e tal. A minha dúvida é a seguinte, por exemplo, vou dar até um exemplo. Quem tem o problema da queda do cabelo, de cair muito e ficarem aí buracos, né, de caírem tufos, e nesse caso da foto a gente vê que essa paciente também não tem nem a sobrancelha. Agora, tem relação, por exemplo, um pós-parto que tem aquela queda pós-parto, depois que a mulher tem o neném, o cabelo volta normalmente, mas muitas vezes a sobrancelha não. Então, existe uma relação direta ou muitas vezes a pessoa pode até cuidar do problema se for no couro cabeludo, mas não consegue cuidar da sobrancelha? Olha, em geral, quando retoma a pilificação normal do couro cabeludo, retoma também da sobrancelha, né? Tá. Só que às vezes eu trouxe até essa foto para alertar, porque essa é uma doença que está aumentando muito, que chama alopecia frontal fibrosante, tá? Que a paciente perde toda a parte da frente do couro cabeludo, por isso que a gente vê a testa dessa paciente na foto um pouquinho maior, e a sobrancelha é a primeira a ser acometida em geral. Então começa uma vermelhidão, uma coceira, os pelos começam a cair. Geralmente são mulheres mais velhas, então assim, mais velhas, imagina, né? Mas a partir dos 45, 50 anos, e daí fala, mas é normal diminuir com a idade, não dá bola e a doença vai avançando, sabe? E pode ficar bem sério. Pois é. Então, o alerta começa pela sobrancelha. Exatamente. Tem que ficar atento. Tá coçando, vermelhidão, tá perdendo os pelos de uma forma mais acelerada, tem que ficar de olho. E por que tem aumentado o número dessa alopecia? É estresse ou é mais a parte genética, hereditária mesmo? A gente vem num boom mundial, né? Muito estudo, a gente que faz a tricologia também, bastante. Você é tricologista também? Sou. Que legal. A gente fica bem atenta a esse tipo de problema e a gente acha que é uma combinação do estresse, a mulher assumindo aí vários papéis, fatores ambientais, até alimentos, sabe? Então a gente ainda não conseguiu rastrear o que está dando o desencadear dessa doença, mas a gente sabe que é muito comum, há mais ou menos uns 5 anos atrás quase não se falava, e a sobrancelha é um alerta. Que interessante. Então cabe muito na nossa pauta aqui. Será que aqui, a gente já falou algumas vezes aqui daqueles xenormônios, né? Que são as coisas que se assemelham aos nossos hormônios e que a gente acaba ingerindo ou mesmo tocando e aí vai para a corrente sanguínea, pela pele e tal. E a gente acaba desenvolvendo alguns problemas que quando você faz o exame de sangue, os hormônios estão adequados, mas que esse extra, né? Que parece o hormônio, mas não é, que pode causar um desequilíbrio. Então, gente, é algo para a gente estar atento e... Pelo que eu percebi, aumentou o número em mulheres, né? É verdade. Porque nos homens a gente ainda diz, ainda é mais normal por causa da testosterona e tal, mas nas mulheres nem tanto, né? Não. Isso é privilégio praticamente nosso. Olha só. Vamos colocar então a próxima imagem, porque agora é o seguinte, eu acho que depois dessa, a gente vai começar a falar um pouquinho dos cuidados que a gente tem que ter e das novas técnicas que estão surgindo para o embelezamento. E a minha primeira pergunta, antes até de te perguntar se aí é a técnica do rolinho, né? A gente já mostrou aqui no programa. Antes de te perguntar se isso é positivo ou não para os cílios, por que algumas mulheres têm os cílios mais curvadinhos, maiores e outras tão pequenos e muitas vezes retos aí? Isso é uma questão genética? Infelizmente, quem nasceu com aqueles cíliozinhos virados lá para o alto, isso é genética, é uma tendência, uma característica da pessoa, né? Claro que nós mulheres não ficamos satisfeitas e a gente tem aí algumas coisas, alguns recursos que podem melhorar e embelezar essa área do olhar.
olhar, né? Esse primeiro recurso que a gente mostrou do rolinho, ele é positivo ou ele pode trazer alguma complicação e até mesmo a queda dos cílios? Isso. Então, até preferi falar sobre elas, porque assim, de jeito nenhum nós dermatologistas somos contra essas técnicas, tá bom? Mas elas podem, se feitas de maneira inadequada, por muito tempo, né, por pessoas não habilitadas, gerar alergia, quebra dos cílios, né, piora. Então, tudo tem que ser feito, primeiro com uma pessoa habilitada num lugar legal. Essa técnica do rolinho que a gente estava mostrando é a permanente dos cílios, né? Ah, é verdade. Então, eles passam um produto semelhante, então nada de tentar fazer em casa, né? Para curvar os cílios, põe um bobzinho nos cílios e daí deixa lá em repouso, né? Tem um tempinho que fica agindo o produto, a hora que tira, os seus cílios estão mais curvados. Mas lembra que eu falei, Carol, porque as mulheres às vezes ficam bem incomodadas, ai, não dura, eu queria uma coisa mais permanente, né? Só que a gente tem o ciclo de 4 meses, lembra? Nosso cílio troca, né? Então é por isso que não vai durar. Exatamente. Mas aí tem problema passar pela técnica de 3 em 3, 4 em 4, já que há essa troca dos cílios, estraga, assim, prejudica ou não? Então, em geral, dando esse espaço, né? O legal é que você respeita e faz num novo fio e não num antigo que já sofreu, né? Tá. Mas o problema é, sentiu que está sofrendo quebra, tá ficando umas áreas de falhinhas, tem que saber a hora de parar, tem que saber a hora de esperar o corpo recuperar. Olha, vamos colocar de novo só a imagem, mas antes de colocar a perguntinha do público, essa técnica do rolinho, então a gente já mostrou no Você Bonita, a doutora então está dizendo que dermatologistas não são contra, mas tem que ter cautela e fazer num lugar seguro e adequado, que aí vai dar certo. Vamos colocar a perguntinha do público, então, na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. E tem um monte de coisa aqui na mesa, eu sei que vão perguntar. Deixa eu ver se já é essa. Maíra, um beijo pra você. O uso diário de máscara para cílios ou lápis para sobrancelhas prejudica os pelos? Você já me conta tudo, doutora. Já voltou. Amando esse papo. Quem é que não quer cuidar aí? Pra deixar o olhar mais bonito, pra gente ficar mais elegante, né, Luaninha? Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. É claro que a gente está de olho no sorriso, a gente está de olho no olhar, a gente está de olho em tudo. Agora, vamos combinar com esse calorão, esse feriado que tá vindo por aí. Você vai dizer assim, Carol, eu não vou colocar o biquíni porque eu tô com vergonha. Eu não tô conseguindo perder aquela gordura localizada, eu emagreço, mas a gordura localizada não sai. Então eu te digo, gordura localizada precisa de atividade física, de alimentação saudável, mas eu sei que você tá fazendo. Agora, tá faltando isso aqui na sua vida. É isso aí. É Drena Corpus, tratamento estético que você faz todos os dias sem sair da sua casa, gente. Só que é tudo que a gente queria, né? Isso mesmo, é para combater justamente essa gordurinha que a Carol tá falando, que fica aqui do lado ou aqui embaixo. E às vezes você fala assim, eu tô magrinha, mas poxa, não tô com o corpo definido, tô sem cintura. Ou então eu tô quadrada. Você Tô já ouviu falar quadrada, isso? já ouvi. É tenso, tô quadrada. Então, antes de você pensar em fazer uma lipo ou algo mais invasivo para resolver esse problema, experimenta esse produto que tá bombando. Drena Corpus tem a tecnologia de Ocel aqui dentro desse tecido. E é muito simples você usar. Você vai aplicar o gel de Ocel. Que tá aqui, que você vai ganhar de presente. O gel tá aqui. Coloca aqui assim e pronto. Deixa ela agir no seu corpo. Você vai conseguir perder até 8 fininha, centímetros. Luaninha, hein? Tô fininha que eu tô usando. Menina, quantos centímetros você diminuiu? 8 centímetros é a média que todo mundo consegue diminuir. Mas eu acho que já consegui passar Eu um acho que você pouquinho. passou dos 8. Olha isso, ela tá vendo? fininha assim, assim. E aí eu vou te dizer uma coisa. Com o fato de você ter todos os dias isso em casa, poxa vida, tá assistindo Você Bonita, tá assistindo uma novela que você curte, um jornal, tá ali acompanhando as notícias, coloca a Drena Corpus e vida normal. Quando você retirar, você já sente de cara os primeiros efeitos. Você vai direto pro banheiro eliminar líquido retido e eliminar mesmo, porque ela diminui retenção de líquido também. Com certeza, você não vai ficar mais inchado e vai conseguir a cinturinha dos seus sonhos. Agora, tem que ligar agora que é a oportunidade para você levar com preço baixo e com presente, tá? É verdade. Tem presente para você também. 4020-9218 é o telefone para ligar agora. Ó, eu já vou começar dando logo uma cinta de presente para você que tá ligando agora. Mas calma aí que eu vou explicar. Para você ganhar uma cinta, basta você ligar e pedir uma. A segunda vai de graça para você que tá assistindo Você Bonita agora. Olha, essa Entendeu, promoção tá quase acabando, que eu tô sabendo que os estoques, tem pouco, mas isso é porque é véspera de feriado para você ir feliz da vida, para você tomar a decisão certa, para você curtir, fazer, poxa vida, eu tô fazendo tudo direitinho, só falta Drena Corpus na vida, Isso aí, então 2 cintas pelo preço de uma, só se ligar agora e tem mais. Todos os itens do kit vão de presente para você. E esse relógio lindo aqui, é um incentivo. Olha, as 100 primeiras pessoas que ligarem também vão ganhar esse relógio lindo, tá vendo, gente? Que legal. Corre pro telefone, 4020 9218 4020 9218. Frete grátis, você vai dividir em 9 vezes uma, porque a outra é
de presente, presente. não pagar nada. Relógio, kit completo, poxa vida, é o que a gente mais que a quer. gente precisa. Não dá pra perder. Ó, tratamento estético sem sair de casa com Drina Corpus é hoje, hein? Fecha negócio. Isso aí. Obrigada. Beijo. Vai pra Bahia? Vou sim, Olá na Bahia, delícia. Voltamos e a gente deixou uma perguntinha muito bacana, que é o universo das mulheres de todos os dias, da Maíra, que é o uso da máscara de cílios e do lápis para sobrancelhas. Usar todos os dias prejudica os pelos ou não? Não. Então, assim, Maíra e todas as mulheres aí de casa podem ficar tranquilas, porque a gente pode usar desde que depois retire de forma adequada, né? Tá. Então, até por isso eu trouxe algumas coisinhas. Por exemplo, esse aqui é o demaquilante bifásico, por exemplo. A gente aconselha que use quando usa maquiagem que é à prova d'água, sabe? Principalmente na região dos cílios, porque ele tem uma fase oleosa que ajuda a remover sem precisar fazer tanta fricção. Coincidência ou não, o que eu uso é exatamente Ótimo. esse. E não, é que às vezes, assim, eu uso todo dia maquiagem pra estar no ar. Quando você não usa um produto, isso eu já notei, até a gente não vai falar de preço nem de marca, mas quando você não usa um produto, doutora, que ele remove bem, que você tem que ficar esfregando e depois fica tudo vermelho, não compensa. Então, o ideal é ter um produto, você que usa todo dia máscara de cílios, que seja bacana, né? Que tenha essa fase mesmo. Eu gostei que você trouxe. Porque você passa uma vez, 2 vezes, acabou. Você remove tudo. Muitas vezes escorre um pouquinho, você tem que remover na parte inferior. Exatamente. Mas você garante que saia tudo e que você não fique esfregando o olho. Exatamente. Né? A gente investe tanto em maquiagem, não investe em remover, né? Exatamente isso. Então, ó, para necessário, inclusive quem for viajar, tem que ter para remover aí os cílios. Aí, você trouxe também uma máscara de cílios. A máscara, hoje a gente pode dizer que todas as marcas, para serem até aprovadas, né, para estarem no mercado, elas precisam ser dermatologicamente testadas. Exatamente. Por isso que não tem problema? Isso. Então, assim, teoricamente, elas não vão agredir, né, não vão causar alergias, exceto, claro, tem pessoas que fazem alergia independente de ser hipoalergênica, dermatologicamente testados, mas elas são adequadas para o uso nesse local. Mas vale a conversa. É dermatologicamente testada, é aprovada, deixou muitos resíduos, deixou por vários dias, pode causar problema. Até o famoso ordelo, que a gente chama o tersol, sabe? Que dá aquela inchadinha, aquela bolinha próximo dos cílios, em geral é resíduo de máscara mal tirada e poeira, né? E a sujidade do dia a dia. Tem alguma dica como a gente deve passar a máscara? Que não agrida, que isso possa arrancar o pelo, é sempre de baixo para cima, porque às vezes é difícil, né? O pelinho gruda quando você está passando a máscara. Tem alguma dica ou isso não vai interferir? Então, o jeito que você aplica nem tanto, mas tem a história do Curvex. Né? Vamos chegar nele. Pois é, porque daí parece um aparelho de tortura para os homens, né? Mas a gente é muito familiarizado. Você sabe que eu tenho aflição. As pessoas não acreditam. Eu morro de aflição disso aqui. Se alguém faz em mim, beleza, eu deixo e tal. Sozinho eu não consigo. Então, ele faz mal? Problema dele. Na verdade, o ideal é que ele tenha essa borrachinha de silicone, né? Que é o que a gente separou até um adequado. Aqui, porque ele encosta no cílio, mas não é a parte de metal com metal. E qual que é o erro que muita mulher comete? Passa a máscara de cílios antes e o Curvex depois. Aí o cílio está durinho por causa do produto, sofre quebra. Então nunca usar depois da máscara. Primeiro aplicar o Curvex, deixar ele bem curvadinho e finalizar com o rímel. Aí você não vai ter problema. E se fizer direitinho, apertar, ficar o tempinho, soltar e depois tirar, ele não quebra e não arranca os Exatamente, cílios. porque o risco é manter ele pressionado e puxar e fazer um arrancamento, né? Lembra que seus cíliozinhos vai demorar 4 meses aí para ele vir novamente. Então, muito cuidado. A gente tem mais ou menos uns 100 fios na pálpebra superior, né? Mas, por favor, vamos manter todos lá. Sem dúvida. Aí tem mais uma imagem que é uma outra técnica. Olha, essa é bem legal. Vamos colocar, Má, a próxima? É aquela técnica que a gente coloca aí os cílios postiços. Você trouxe aqui algum exemplo. A gente pode ter naturais, os que não são naturais, enfim. Esses cílios postiços, eu acho, assim, olhando para os cílios, você fala, poxa, não tem problema nenhum. Mas e aquela cola que vem junto? A gente já tem um aqui para mostrar. Esta cola,
ela pode ser aplicada onde ela é aplicada, bem próxima dos cílios? Exatamente. Ou pode ser perigoso? Então, primeiro utilizar a cola que vem sempre com o produto, porque não dá para usar qualquer colinha, né? É. Primeiro. Depois, sempre pôr a cola bem na base dos cílios postiços e não na pálpebra. Nunca na pálpebra. Nunca. Tá. Porque daí pode gerar alergia e, assim, na hora de retirar também de forma delicada por esse mesmo fator de arrancamento. Então, umedecer bem, pôr o demaquilante antes, né? E depois tirar, porque a gente chega cansado da festa e já quer Arranca tirar assim, né? fora. Não pode. Exatamente. Então, passar o demaquilante, ele já vai soltando. Exatamente. E aí Lavar o puxa. rosto com uma aguinha quente, porque ela ajuda a tirar a cola, também uma Tá. aguinha morna, né? E isso vai ajudando a desgrudar devagarzinho, sem traumatizar. Não tem problema. Não tem. Próxima imagem. Essa técnica a gente também já mostrou no Você Bonita. E tem muita gente muito boa fazendo, que é de 1 a 1, né? Isso. Colocar os cílios postiços 1 a 1 e tal. Também é uma técnica que a gente pode colocar como adequada para quem não está com os cílios bem cheinhos? Isso, então ela também serve para embelezar o olhar, a gente também não tem nada contra isso, se for um profissional que faça corretamente, né? Porque o pulo do gato aí é por fixar o cílio postiço exatamente no seu fiozinho e não junto à base, né? Ele é próximo, mas não é na pálpebra que ele é fixado, né? Entendi. E ele vai pondo fio a fio. Só que a gente tem fios pequenos, que já são os telógenos, ou mesmo os velos, que são os fios bem frageizinhos. E quem não conhece a técnica, às vezes põe muito cílio postiço por cílio verdadeiro. Entendi. E daí isso pesa, pode quebrar os cílios, entendeu? Ele tem que estar Mas- grudado nos nossos cílios, nos cílios Exatamente. naturais. Ele vai apoiado no seu cílio, Ah, entendeu? que Por isso que o interessante. efeito fica lindo, ele dura mais ou menos umas 3 semanas, né? E pode ser usado se for então de forma adequada. Mas também tem um porém, porque daí a gente fica lindíssima, com os cílios super lá armadinhos, só que daí fica com medo de higienizar o olho, não lava adequadamente. Não e daí remove vai a junta- máscara. Exatamente, vai juntando maquiagem ali e aí que vem o problema, né? Então, por exemplo, eu trouxe um produtinho que a gente, em geral, indica quando faz, às vezes, procedimentos, né, oftalmológicos. E ele é legal para lavar quando você está com esse alongamento, porque ele é uma espuminha, Carol. Tá. Bom, não Pode vou... esfriar, pode esfriar. Então, ele é uma... Ups. Ah, que legal. Uma espuminha. Mas ele é para a região dos olhos. Isso, então Tá. ele é hipoalergênico, ele ajuda a higienizar bem a região e como ele é espuma, ele é muito suave nesse trato dessa região. Então Tá. ele não vai derrubar os seus cílios postiços nem os verdadeiros. A gente não pode falar a marca, mas ele é vendido como demaquilante para a região dos olhos ou como hidratante para a Ele região é dos olhos? vendido como um higienizador ocular. Ocular. É. Legal a dica, né? Bem E ele não legalzinho. vai remover. E vai, vou te pedir um papelzinho, por favor. Porque eu gosto de mostrar mesmo a textura. Pronto. E até um pouquinho, um óleo não tanto quanto aquele bifásico, mas um Isso, pouquinho. ele é uma espuminha bem macia, assim, para quem Obrigada, está em querida. casa, né? Ah. Uma coisinha bem leve mesmo, para não sofrer esse atrito. Muito legal. bom? Tem mais imagem, né, diretor? Na tela, olha lá. Muita coisa bacana aqui. Adoro, gente. Isso aqui é nosso universo. Vamos falar de beleza. Aí, é a mesma técnica, então, aquela que você tinha Exatamente. explicado. E eu acho que é a última, né, Má? Dessas técnicas, né, Juju? Do que eu me lembro da ordem de todas elas. Isso. Mas eu queria que você mostrasse mais coisas que você trouxe aqui. Então aqui a gente estava falando do que toda mulher mais ou menos tem na nossa necessaire, né? É. Só que agora, nessa parte, eu vou contar o que a gente, dermatologista, pode fazer quando sofreu uma quebra, tá bom? Ou quando sofreu perda desses cílios. Perfeito. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, na verdade, só tá o pincelzinho, mas ele faz parte de um produto que muita gente já ouviu falar, que é a bimatoprosta. Tá. Eu ia te falar, Não é pode falar marca. o nome. Eu ia falar, Não é perguntar o marca. princípio É, ativo. é a Só tem essa substância. marca ainda? Porque da época que eu conheci só tinha essa. Na verdade, assim... É aquela, meninas. Depois a doutora coloca que a gente não pode falar a marca mesmo. Exatamente. Então, é a bimatoprosta e a latanoprosta, que são as duas substâncias que têm esse poder de crescer os cílios, tá? Ele era um colírio para tratamento de glaucoma. A gente começou a observar que os pacientes começavam a ter os cílios bem curvadinhos e compridos e mais pigmentados, tá? Perfeito. É uma medicação. Então, o fato é que seu médico tem que te orientar e ele tem uma particularidade. Por isso que eu trouxe até o pincelzinho. Legal. Porque é um Deixa eu colírio, mostrar as para os meninos. pacientes... Posso abrir? Pode. Ele é um colírio, então Eu os usei pacientes depois da querem- gravidez. Achei que foi legal. Depois de amamentar, porque amamentando também não pode, né? Não, Esse não aqui pode. Eu achei bem interessante. Eu vou mostrar para os meninos, então, ó. Isso. Ele vem assim. Por que a gente tem que usar, então,
separadamente, né? E por que vem tantos pincéis? Porque vem um monte. Muitos, porque é isso, é um colírio, mas ele não é com essa função de pingar no olho, porque ele pode inclusive pigmentar o nosso olho, aumentar as olheiras por manchar a pele. Tá. Então, o ideal é que a gente vem com 2 pincéisinhos por dia, porque pinga uma gotinha, um pincel, passa como se fosse um delineador na base do cílio só superior, Tá. joga fora. Pega o próximo, mais uma gotinha para o outro olho, joga fora. Porque essa é a quantidade que tem estudo e que vai deixar os seus cílios bonitos sem provocar irritação. E pode passar tanto nos cílios quanto nas sobrancelhas. Exatamente. Então, a gente viu que para os cílios, por causa do ciclo e das particularidades, ele vai muito melhor, mas ele dá um ganho na sobrancelha sim. Só que daí eu trouxe um outro, que também é um outro produto que a substância é o aloxidil, o minoxidil, e ele serve para fazer crescimento tanto de folículo, né, do couro cabeludo, e como a sobrancelha é mais ou menos parecida, a gente também às vezes indica numa gotinha, ele é um sprayzinho, né? Então uma gotinha no cotonete e passar no comprimento das sobrancelhas à noite, todos os dias, também pode aumentar aí a pelificação. Olha que legal, meninas! Tá vendo? Não precisa, a gente tem aí milhões de técnicas, não dá para ficar mais com a sobrancelha do jeito, né, que não te faz feliz e nem com os cílios. Vamos colocar a perguntinha do público então? Quem escreveu? Olha lá. Um beijo, Fê, obrigada. É verdade que o pelo da sobrancelha, quando tirado com frequência, após um período não nasce mais? Grande pergunta. Então, se você vai numa pessoa que faz e tira muito, e sem você perceber, mas ela destruiu sua sobrancelha durante anos, e aí você quer deixar crescer, quer fazer um outro desenho, é verdade que não cresce mais? É verdade. Então, assim, Fernanda, te orientando, né? Os nossos pelinhos, eles têm uma capacidade de renovação muito grande. Porém, se você por muito tempo faz o arrancamento, você gera cicatriz no local, né? Então, por isso que também as mulheres, depois de uma certa idade, ficam com fama de que a sobrancelha diminui, só que, na verdade, é a gente que fez um arrancamento por tanto tempo. Tanto que homem tem que viver cortando a sobrancelha numa fase mais madura, tirando o pelinho do nariz, pelinho do ouvido, porque o estímulo com a idade é de crescimento. Mas a gente que faz esse arrancamento desde sempre pode gerar com o tempo, isso não é rápido, né? Tanto que, em geral, se tem um erro na hora de retirar a sobrancelha, daqui a um tempo repõe, né? Mas evoluir com uma perda mesmo e daí mais definitiva. Olha, então é verdade, não é mito. E tanto faz arrancar com a pinça ou com aquela técnica oriental, a técnica da linha? Sim, porque daí isso faz um arrancamento completo, né? Sai o bulbo a hora que arranca, né? E daí o corpo repõe, né? O problema também é quando faz uma má técnica e faz quebra, porque daí começa a dar aquelas espinhazinhas, né? Porque o folículo fica, o pelo fica quebrado dentro do folículo, não consegue vencer a pele, né? Agora, o arrancamento, seja com cera, fio, com linha, com a pinça, ele é um arrancamento. É o mesmo. E a gente não comentou da micropigmentação, que está muito em alta, mas é um procedimento legal também para quem quer dar aí aquela carinha de mais pelos, né? Dar uma brincada. A micropigmentação, ela é muito legal porque ela põe um pigmento que teoricamente também é hipoalergênico, né? Uma coisa adequada, numa profundidade um pouquinho mais lá pro fundo, ao invés da rena só que só tinge, né? Então é como se fosse uma tatuagem mais rasa. Então, você mantém esse pigmento e pode durar mais ou menos 1 ano, né? E ele faz um desenho bem adequado, fica muito natural se feito por uma pessoa legal, né? E dá aquele efeito, embelezamento do olhar, que todo mundo quer. Mas também procurar um lugar bem adequado. Certo? Fazer com um profissional capacitado. Sim, faz toda a Porque diferença. senão, eu sempre digo, isso dá problema. Exatamente. A gente já ouviu as histórias, eu imagino a doutora também já deve ter ouvido. Então, chegar lá depois do consultório dela, ai, como é que eu tiro isso? Exatamente. É mais difícil, Aí né? a gente começa a operar milagre. Parabéns, doutora. Linda bom, pauta, obrigada. Ju, que delícia. E tá vendo, meninas? Tem solução para muitos desses probleminhas aí de sobrancelhas e cílios. Hoje a gente entendeu da parte médica, não só dessa parte estética, o que a gente pode fazer e como cuidar de sobrancelhas e cílios com a doutora Juliana Anunciato, que é dermatologista. Vou deixar um site para vocês, que é Clínica Essenza. www.clinicaessenza, ou você fala Essenza? Essenza. Essenza, né? Com 2 S, Z no final, de Essenza. E o seu Insta, que você comentou que tem, @ Isso, Clínica Essenza SP. Então, quem quiser seguir também, @ Clínica Essenza SP, vai lá no Insta. Obrigada. Obrigada, Carol. Adorei, parabéns, viu?